Agora vamos a Brasília. O ministro da Previdência fala a parlamentares sobre a fraude no INSS, nas pensões e aposentadorias. Matheus Chu. Agora sim, Macedo, falando aqui da Comissão de Transparência do Senado, onde o ministro Volney Queiroz está agora começando a responder aos questionamentos dos senadores, após uma fala inicial em que ele exaltou muito o que o governo federal fez para descobrir a fraude e o que está fazendo agora para identificar os aposentados e pensionistas que foram lesados e, consequentemente, para o ressarcimento. Como era esperado, né, Macedo, o ministro aqui defendendo o governo, falando que a todo momento houve seriedade e agilidade na tentativa de buscar os culpados, mas as primeiras perguntas aqui, que são encaminhadas pelo senador Sérgio Moro, é o autor do requerimento desta audiência, já indicam que vai ser uma reunião tensa em que o ministro terá muitas coisas a esclarecer. Primeiro porque é uma fraude gigante. Não sabemos muitas coisas ainda envolvendo esta fraude, nada que explique, né, Macedo, por que ela durou tanto tempo, afetou tanta gente, envolvia tantas entidades associativas e ninguém combateu isso, pelo menos desde 2019, segundo a apuração da Controladoria Geral da União, já havia descontos indevidos. Tem uma questão também de procedimento aqui que influencia, Macedo, na tensão que envolve este depoimento. Foi decidido que os senadores vão encaminhar uma pergunta, o ministro vai respondê-la e, na sequência, eles vão encaminhar outras. Este formato ele não é muito comum neste tipo de depoimento, porque ele facilita muito o confronto, que é justamente o que está ocorrendo agora. O ministro Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, ex-ministro, começou já questionando Volney Queiroz sobre movimentações financeiras em dinheiro dele próprio, né, questões envolvendo o ministro e não a fraude do INSS. Isso já gerou uma reclamação do líder do governo, Jacques Wagner, enfim, já ficou ali, não um bate-boca, mas uma divergência entre os senadores. Então a gente vai ter essa dinâmica, Macedo. Tá só começando a reunião, o ministro vai ir respondendo cada pergunta encaminhada pelos senadores que, aliás, maioria da oposição nesta comissão de transparência, e tentará, né, esclarecer o tamanho desta fraude do INSS, o que o Instituto está fazendo, o próprio Ministério da Previdência, e o que não fez para evitar esta fraude. Sabe o que mais me indigna nesse processo? É que, enquanto afirmam que estão preocupados com o cidadão, com as pessoas prejudicadas, na verdade, integrantes do governo e até eventualmente da oposição, mas principalmente do governo, querem livrar a cara do governo que nada fez antes, deixou isso aí crescer neste governo. Isso cresceu neste governo, começou no outro, mas cresceu neste. E o ministro da Previdência anterior, que era o chefe, vamos dizer assim, do atual ministro, né, Chu? Esse que é ministro, sim, era o segundo homem na hierarquia do Ministério da Previdência, ligado ao Carlos Lupe, que foi afastado, que se afastou diante do escândalo. Essas pessoas sabiam, levaram um ano para tomar as primeiras providências. O presidente anterior do INSS, o Stefanuto, disse que havia tomado medidas, mas que são medidas estruturantes que demoram para ter efeito. Ora, se o governo, se esses ministros, presidente de INSS e outras autoridades tinham conhecimento da fraude, por que não foram radicais e suspenderam todos os descontos, fazendo o que as associações, fazendo com que eles muitas vezes fazem com o cidadão, fazendo uma operação pente fino para ver quem estava realmente descontando dentro da lei e quem estava aplicando golpe, que tudo indica era a maioria. Não, deixaram ir adiante até estourar. Agora querem imposar de bonzinhos. Não, foi o nosso governo que descobriu, estamos tomando medidas para ressarcir os prejudicados. Sim, com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, o dinheiro do cidadão. Puxa vida, essas pessoas não têm vergonha quando se olha no espelho tentando enganar de novo todo mundo com esse tipo de versão? Tomara que pressionem bem esse ministro aí para ele dar explicações que o governo ainda não deu sobre esse fato de que a fraude começou no governo anterior, mas cresceu neste, e membros do atual governo sabiam dela já há bastante tempo e não tomaram medidas para impedir que ela se avolumasse e chegasse onde chegou, Chu.
E além de comprovar, né, Macedo, o motivo de tanta demora, o que o governo precisa esclarecer é porque estes alertas lá no início não foram levados a sério. Isso! E precisa ser esclarecido também, né, Macedo, e a investigação precisa avançar para isso, se havia integrantes do governo ou servidores públicos, alguns deles já foram identificados, inclusive servidor do INSS, ganhando dinheiro em cima disso e trabalhando para que não fosse descoberto, né? Isso é muito relevante, porque uma fraude deste tamanho, envolvendo milhões de segurados e dezenas de entidades associativas, não ter sido descoberta antes é muito estranho, né, Macedo? Porque é um esquema gigante, né? Verdade, é um esquema gigante. Poxa, chegou a 6 bilhões de reais, passou disso, segundo cálculos feitos a partir das investigações da Polícia Federal, né? 6,3 seriam 6 bilhões e 300 milhões de reais, pelo menos, né? Fraude gigantesca. E aí eles querem livrar a cara, eles não estão preocupados com o senhor aí, com o aposentado, não estão preocupados com o ônus político, é isso que estão. E aí, então, vai dar, não, mas nós fizemos, nós é que descobrimos. Sim, mas deixaram-se avolumar, chegar nesse ponto. Se tivesse lá no comecinho, quando assumiram, em seguida, surgiram as primeiras denúncias, se tivesse intercedido, certamente o volume da fraude não chegaria onde chegou. E é dinheiro que vai sair da onde? Do teu bolso, do meu bolso, do bolso até das vítimas, para ressarcir quem foi lesado. Ah, mas vamos recuperar. Sabe quando vão recuperar todo esse dinheiro, Oxô? Nunca. Nunca, né, Marcelo? Nunca. Até porque é aquilo que a gente tem falado aqui. Quem passou tantos anos roubando de aposentados não deixou o dinheiro no cofre esperando para ressarcir. Sim. Não, vou deixar aqui, se por acaso descobrirem, eu devolvo. Gastou, investiu, botou pro exterior e tudo mais, né? Bom, valeu. Chu vai continuar acompanhando lá e vai trazer os detalhes do restante do depoimento do ministro.